Será que Man é mais um acerto da carreira do diretor Alex Garland ou será que esse filme é uma grande decepção? Vem comigo que no vídeo hoje eu vou trazer a crítica do filme Man. E chega nos cinemas o filme Man, mais novo filme do diretor Alex Garland, diretor de filme como Ex Machina, que eu gosto muito e que também é um ganhador do Oscar, se eu não me engano, por roteiro original. Em Ex Machina você via que o diretor tinha uma grande qualidade em questão de direção de filme e de abordar temas interessantes de uma forma bem boa durante todo o seu longa. E Man foi um filme que chamou minha atenção porque a premissa do filme mostra que esse pode ser um filme que vai trabalhar bem uma premissa bem complicada, que é a premissa de como a sociedade sempre protege muito mais os homens na maioria das situações do que a mulher. Como a mulher sofre através de como a sociedade trata elas, principalmente na situação envolvendo um outro homem. E isso me agradou porque me lembra muito de um outro gênero que eu gosto bastante, que é o gênero de terror psicológico. E quando você pega o gênero de terror, não usa o gênero para ficar dando susto, medo, usa elementos do gênero, mas o foco principal do gênero é trabalhar assuntos muito mais complexos. Assim como Midsommar, que é um filme que ele tem toda aquela premissa envolvendo todo aquele culto daquela sociedade, mas o foco deles, o que o filme realmente quer trabalhar é sobre relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, e através disso o filme consegue desenvolver isso durante todo o longa. Quando você fala de filme como Corra, ele é um filme que também trabalha a parte do terror psicológico, mas aí na parte do racismo estrutural, e isso também é super interessante, além, obviamente, isso é o básico do filme, existem muito mais camadas nesses dois filmes que eu falei e em vários outros que envolvem terror psicológico. Em Man, é outra ideia a se desenvolver em cima do terror psicológico, que é como a sociedade não tratam as mulheres com o respeito que ela deveria, dependendo em algumas situações, principalmente quando se envolve homem. É uma ideia interessante e que a gente sabe que se for bem desenvolvido, bem feito, esse filme poderia ser um dos melhores do ano. Só que esse filme, pra mim, ele entra naquela categoria de filmes que tem uma premissa muito boa, o começo é muito bom, mas o final é tão ruim, ele é tão mal feito que ele estraga todo o resto do filme, fazendo com que o filme não seja uma catástrofe, mas ele vira aquele filme que você não quer mais ver, rever, não se interessa em discutir ele e, pior ainda, dá um grande desperdício para um longa que tinha um potencial gigantesco, porque o filme ele apresenta muito bem o que vai ser o conceito do longa no seu primeiro ato, mostrando como a nossa personagem principal, vivida pela Jessie Buckley, que é uma atriz que eu gosto bastante, principalmente depois de ter assistido eu estou pensando em acabar com tudo, que é um filme muito bom, onde ela, como protagonista, carrega o filme. Aqui ela também carrega esse filme, e não é culpa dela que o roteiro praticamente estragou o filme no final. Aqui no primeiro ato você entende muito bem o que está acontecendo com ela, porque a premissa do filme, para quem não viu Caiu Aqui de Paraquedas, ou não lembra, só está vendo a crítica, é a história de uma mulher que ela vai se mudar no campo para poder refrescar suas ideias, ter um recomeço, para poder pensar no que ela faz da sua vida depois de uma tragédia. O seu marido se matou e ele se matou forçando ela, colocando a culpa em cima dela, falando que ele vai se matar porque ela quer terminar com ele. Só que essa premissa, essa parte só acontece porque ele já agredia ela, ele já tratava ela muito mal. E você repara como a sociedade ali, quem está em volta deles, tratava ela como culpada pela morte dele, ela até se culpava para mostrar como ela estava num relacionamento abusivo, e você também via muito bem como provavelmente os amigos, quem estava em volta deles, que não mostra, protegia que ela não terminasse esse relacionamento, e via que elas colocavam a culpa nela. E quando ela muda para casa do campo, ela começa a ser assediada por um homem nu que aparece na sua casa. E é aí que o filme começa a desenvolver essa ideia de como a nossa sociedade vê a mulher, porque a polícia prende o cara por assédio, mas eles soltam ele logo depois. Você vê na parte da igreja com o padre e com a criança, e até o cara que o cara que cuida da casa ali nessa parte do filme, você vê como todos eles meio que jogam a culpa em cima dela, tratam ela como frágil, indefesa, e que ela não vai conseguir fazer nada simplesmente por ser uma mulher, simplesmente porque ela tem que aceitar as coisas, com frases
inclusive mostrando como o filme é bem dirigido e como o filme tem um ótimo roteiro nessa parte, como ele começou mostrando muito bem a ideia e desenvolvendo ela. Porque, por exemplo, na conversa da nossa protagonista com o padre numa cena, ela é angustiante, é ruim de se ver essa cena, só que é isso que o diretor queria fazer. Queria colocar quem tá assistindo o filme na pele daquela mulher. Pra quem é mulher, vai se relacionar muito com essas cenas porque sofre isso até hoje. Mas pra mim, que sou homem, você sente aquela angústia que provavelmente as mulheres sentem o tempo inteiro sendo desvalorizada, apesar dela estar certa na situação. Então, o filme em si, ele consegue apresentar bem o conceito. Ele consegue ir levando bem o filme. Só que o problema é, o terceiro ato, ele é terrível. O terceiro ato, ele parece que você piscou e começou a passar outro filme na sua frente. É como se tivesse um filme que estava discutindo assuntos interessantes, algo super bem feito, e de nada viesse um filme que queria ser super inteligente, super até sobrenatural de uma certa forma, psicológico no momento onde não precisava. E tudo bem para esse caminho. Como eu falei, o Midsommar vai para esse caminho, os outros filmes que querem terror psicológico vão para esse caminho, o Hereditário, por exemplo, vai para esse caminho, mas o ponto não é esse, o ponto é como você vai trabalhar isso. E o filme, as últimas meia hora de longa, você percebe que eles simplesmente jogam fora toda a discussão do longa, porque eles não discutem mais, não dão uma conclusão para aquele assunto, mas ao mesmo tempo, eles não dão um final super impactante que faz você pensar. É um final ruim que praticamente joga para você várias discussões, apresenta como seria o tabuleiro para ver quais são várias situações envolvendo como as mulheres sofrem na sociedade, mas a partir daí o filme joga fora e tem um final que para mim é terrível, estragando um filme que tinha um potencial gigantesco e uma atriz que está excelente no papel de protagonista. É aquele filme que você nem consegue recomendar, porque o final é tão decepcionante que ele acaba estragando a experiência do filme como um todo. Mesmo assim, pela boa direção, pela boa fotografia, que sabe usar muito bem algumas alegorias, como por exemplo, usar bastante o verde para poder falar de renascimento, usar ideias como a fruta proibida, entre outras metáforas, o filme você vê que ele tem um roteiro que ele é bem escrito até certo ponto, boa atriz, tem uma direção com potencial grande, mas infelizmente o final é tão ruim que o filme ele é irrecomendável. Como eu falei, por ele ter características boas, ele não é o pior filme do mundo, mas ele é um filme que, pelo caminho que ele estava indo, pelo potencial que ele tinha, ele é uma decepção e ele é um filme fraco pra mim. Concluindo, Man é um filme com potencial gigantesco, pela atriz, pelo diretor, pelo roteiro que o filme tinha e pelo potencial que ele mostrou. Mas ele não é aquele filme que ele mostra um potencial quando você tá pra entrar na sala de cinema e quando você tá na sala de cinema você vê que o filme não era nada que você esperava. Ele começa muito bem e o segundo ato começa a apresentar muito bem os conceitos que você queria ver no filme, queria ver a discussão. Mas na hora de concluir o longa, na hora de mostrar uma mensagem pro positivo, pro negativo, dar um choque que o filme precisava, ele foi pra uma área que parece que é um outro filme que não tem nada a ver. E as discussões que o filme apresentou no longa como um todo são completamente desperdiçadas em tela, fazendo com que um filme que tinha o potencial de ser um dos melhores do ano acaba sendo uma das grandes decepções do ano. E por isso que eu fecho o filme Man com uma nota 4,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Man? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.